Então, abra aí sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 25. Coloca aí o tema, por favor. Esse tema eu já tinha pregado o ano passado, no começo do ano, sobre o zelo por Deus. Um tema muito, muito profundo e que Deus deseja que o nosso coração tenha esse amor ardente por Ele. Né? Quem quer ter um amor ardente pela presença do Senhor? Então, nós vamos conhecer aqui um homem que teve um zelo, um amor tão ardente por Deus. Está aqui em Números, no capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, o teu auxílio, que o Senhor possa me usar, que o Senhor coloque no meu coração, na minha boca, as tuas palavras, que o Senhor coloque no meu coração aquilo que está no teu coração. Fala conosco, Espírito de Deus. Toma cada mente agora, cativa. Repreendemos todo espírito maligno de distração, todo espírito maligno, Senhor, que queira trazer sonolência. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nós levamos cativa agora cada mente, cada pensamento, a obediência da tua palavra. Que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, com os teus anjos ministradores, liberando a tua palavra, liberando, Senhor, o teu poder. Que o Senhor possa me encher da tua autoridade e sabedoria. Usa-me, Senhor, como teu canal. Fale conosco. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto aqui eu achei muito forte, não é? Por quê? Aqui mostra a seriedade do pecado. A gente fica chocado, né? Quando você lê um texto desse, você vê Deus mandando enforcar as pessoas. E não eram qualquer pessoas, eram líderes. Olha, quando o líder peca é uma tragédia. Uma pessoa peca é uma tragédia. E um líder é pior ainda, porque a brecha se abre. E há uma destruição mesmo, geral, sobre aquelas pessoas que aquele líder está cobrindo. Então, aqui em Israel, por causa dessa brecha, porque eles pecaram contra Deus, sabe o que aconteceu? Morreram 24.000 pessoas. Esses homens aqui eram líderes e eles estavam se prostituindo, não é? Com outras mulheres, e essas mulheres estavam levando esses homens de Deus a adorar Baal-Peor, a adorar um falso Deus. Então, quando Deus viu essa falta de respeito, essa falta de consideração desses líderes para com ele, porque os líderes não estavam respeitando a palavra do Senhor, né? Porque Deus tinha proibido que Deus tinha
enviado uma palavra, dizendo que eles não podiam se misturar, né? Eles não podiam adorar falsos deuses. Os 10 mandamentos já diz lá. Não terás outros deuses diante de mim. Né? Não, o que era pecado, idolatria, né? Prostrar-se diante de outros deuses. E eles estavam aqui pecando contra o Senhor. E Deus ficou muito irado com essas atitudes de falta de respeito com a palavra de Deus e com a pessoa de Deus. Irmãos, e hoje em dia não é diferente. Né? Não é diferente o que acontece. Aqui eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo pior de todos. Por quê? Porque esse tempo que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Não precisa você ler, mas eu vou ler aqui alguns versículos para você. 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na versão da NVI diz, nos últimos dias serão tempos terríveis. Diga comigo, últimos dias. Agora eu quero lhe esclarecer. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Sabe, irmãos, quando eu era adolescente, já havia pecado. O pecado sempre aconteceu, desde o Éden, né? Que o pecado entrou na terra, então, geração após geração, sempre existiu esses pecados. Só que nesses últimos dias, a Bíblia diz que haveria uma multiplicação do pecado. A iniquidade ia se multiplicar. E é o que tem acontecido, irmãos. Estão percebendo que o pecado tem chegado no nível mais baixo. E as pessoas, elas não se importam com a palavra de Deus. Elas querem pecar e ainda querem que Deus concorde com o seu pecado. Elas querem que a gente aceite que elas estão certas vivendo em pecado. Então, Paulo disse que esse tempo são tempos difíceis, os últimos dias. Tempos terríveis. E ele colocou aqui, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. E eu coloquei 2 palavras que me chamaram a atenção aí para falar sobre o zelo por Deus. Nós devemos ter zelo. Então, nos últimos dias, os homens serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem respeito nenhum para com Deus. Aí ele diz, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, se você estiver lendo com cuidado, você vai ver que é um retrato dessa geração. Dessa geração. A falta de respeito, né, com as pessoas. São pessoas que têm mais prazer. Né? Ele diz, amigos dos prazeres que amigos de Deus. Entre agradar a Deus e fazer a própria vontade e pecar. Tem gente que deixa Deus para pecar. Não, é um momento meu ali, né? Abre mão do Senhor. São pessoas desobedientes aos pais. E faz muito tempo que eu não assisto televisão, irmãos. Não assisto novela. Mas, de vez em quando eu estou em algum restaurante, eu gosto de olhar para ver o que é que a televisão está ensinando às pessoas. E sabe o que a televisão ensina? O adultério, a prostituição, a homossexualidade, como se fosse uma coisa normal, mas é pecado. Deus criou homem e mulher. A televisão ensina filhos a baterem nos pais, a odiar os pais, a xingarem os pais, pessoas, né, desonrosas, né, gente ingrata, né, pessoas realmente irreconciliáveis, tudo quer botar na justiça. Você pede perdão, a pessoa não quer saber, vou para a justiça, porque quer ganhar dinheiro, avarentos. Que coisa terrível, irmãos, que coisa terrível. É o retrato dessa geração. E eu coloquei 2 palavras ali, que o apóstolo Paulo falou. Ele diz que os homens serão blasfemadores, irreverentes, está aqui, que eu acabei de ler. O que significa isso? Serão pessoas desrespeitosas com as coisas de Deus. Falarão mal, não se importarão com Deus. E nós temos visto isso acontecer nesse tempo, sim ou não? Infelizmente, é o que tem mais acontecido. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, Deus está levantando um povo diferente. Quem é esse povo diferente? Sou eu.
que verdadeiramente ama o Senhor, que se importa com o seu coração, com seus valores e princípios, que tem zelo por Deus. Ao mesmo tempo que a sociedade está sendo educada pelo Satanás, usando pessoas contra os princípios da palavra. Pessoas que vêm com modas, né, como se o pecado fosse uma coisa bela. E nós não podemos imitar o padrão do mundo, amém, queridos? Eu e você não podemos imitar o padrão do mundo. Nós temos outro padrão. Se você quer saber qual é o padrão que você deve conduzir sua vida, leia a Bíblia. Pegue a Bíblia, comece lendo o Novo Testamento, comece lendo de Mateus. E você vai ver qual é, né, os princípios, os valores que regem o reino de Deus. Para nós, a nossa vida tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Por isso, você que entregou a vida a Jesus, você que está nos visitando, comece a ler a Bíblia. Você vai começar a ler a palavra de Deus e sua vida vai mudar. Porque a minha vida começou a mudar, não foi porque eu comecei a frequentar a igreja evangélica, não. Frequentar a igreja evangélica não muda a vida de ninguém, viu? Porque você pode sair de um culto desse para um motel, sabendo que é pecado. Então, frequentar apenas a igreja não vai mudar a sua vida. Mas se você começar a ler a Bíblia e começar a orar a Deus, Senhor, fale comigo, me mostre o caminho certo, me mostre, Senhor, o que eu devo fazer na minha vida. Você vai ler a palavra e Deus vai te dar a direção certa. Quem lê a Bíblia não erra o caminho. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a ler a palavra. Com 14 anos, eu ganhei o Novo Testamento e eu comecei a ler. Eu me trancava no meu quarto, eu ficava lá. Eu quero conhecer o Deus da Bíblia, eu quero conhecer o Deus da Bíblia. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E eu fui aprendendo. E tantas coisas eu fazia errado, mas eu não sabia que estava errado. Eu só descobri que estava errado minhas condutas e posturas quando eu comecei a ler a Bíblia. Então eu quero te animar nessa noite. Comece a ler a Bíblia, comece a ler o Novo Testamento. Leia uns 3 vezes o Novo Testamento, depois vá para o Velho Testamento. Nós, como crentes, devemos ter uma postura diferente. Devemos ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Quero te desafiar. Comece em janeiro, em Gênesis. Mas não fica até o final do ano em Gênesis não, tá certo? É para você começar e ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Leia o Novo Testamento algumas vezes durante o ano. Quando você estiver lendo a palavra, Deus vai mudar a sua história. Você acredita nisso? Você nunca mais vai ser a pessoa quando você estiver lendo a Bíblia. E você pede ao Espírito Santo, me ensina a tua palavra. Porque quando a gente começa a ler a palavra, Deus começa a transformar a nossa vida. Então o apóstolo Paulo falou sobre esses tempos. Meu Deus, quantos 1000 anos foi escrito essa palavra através do apóstolo Paulo. Irmãos, 2000 anos quase que ele escreveu e chegou até nós. E está aqui o retrato dessa geração. Mas Deus está levantando pessoas diferentes que não vão concordar com o pecado, amém? Que vão amar a palavra e vão ter coragem. Nós somos uma igreja que amamos os pecadores. Porque Jesus disse que ele veio para os pecadores. Jesus disse, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Mas Jesus ama tanto os pecadores que ele transforma esses pecadores em homens e mulheres santos que deixam o pecado. Então nós amamos as pessoas, mas nós não concordamos com o pecado delas. O pecado precisa ser deixado. O pecado precisa ser confessado. E nós precisamos, com amor e carinho, ensinar a palavra às pessoas. Quem diz amém? Então, Deus quer que no meu coração e no seu coração haja um profundo amor pela palavra dele. Um profundo amor. Apegue-se a essa palavra. Medita nela de noite. Pensa na palavra. Se apaixone pela palavra. E vai nascer no seu coração um amor profundo pelo Senhor. Porque Ele e a palavra dele é a mesma coisa. Ele é a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra é o próprio Senhor Jesus, amém? Então, quando você se apega a essa palavra, você está apegado a Ele mesmo. Então, quem ama a Bíblia, quem ama, né,
Não apenas conhecer, mas viver e praticar. Pode me corrigir mesmo, Senhor. Eu vou mudar. Vai agradar o coração do Senhor. E começa o nosso coração a se encher de uma paixão inflamada por Jesus. E para fazer o que é certo. Isso se chama zelo. Eu coloquei aí, o que é zelo? O que significa ter zelo? Né? Essa palavra. Vamos ler juntos o que significa zelo? Significa dedicação ardente, afeição intensa, grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo, diligência, ser fervoroso à honra de Deus, ter um amor exclusivo, compromisso apaixonado. Então, quem tem o zelo de Deus, o zelo por Deus, é uma pessoa que é apaixonada por Deus. Quem é apaixonado pelo outro, quer alegrar o coração do outro, não é verdade? Pois é assim que nós devemos ser pelo Senhor. Como é que eu sei que eu tenho zelo por Deus? Em primeiro lugar, quando amamos a Deus. Então, lá em Mateus, no capítulo 22, né, o Senhor Jesus foi responder a um daqueles fariseus que perguntou a ele: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Então, Jesus respondeu, lá em Mateus 22, no versículo 37, diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando aquele fariseu perguntou ao Senhor: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aquele intérprete da lei, né, um fariseu, um homem inteligentíssimo. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Diga: amar a Deus e amar o próximo é um mandamento. É uma ordem, irmãos. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento. O Senhor nos manda amar uns aos outros. O Senhor nos manda, maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, honre seu marido, ame seu marido. É uma ordem. Então, quando no casamento, um casal não está amando ao outro, está pecando. Porque está desobedecendo um mandamento, que é amar um ao outro, cuidar um do outro. Outro mandamento, que não é um sentimento, é o perdão. Perdoar é uma ordem, irmãos. Perdoai. Se você não perdoar, o Pai Celestial também não te perdoará. Então, não é sentir que vai perdoar. É uma ordem. E você e eu precisamos o quê? Obedecer. Então, quando eu amo o Senhor, né, e Ele quer que a gente o ame, Ele quer que a gente ame com o coração. E Ele diz mais: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, quando fala de alma, é para a gente amar o Senhor com as nossas emoções. Sabe aquela pessoa quando está apaixonada? Já viu gente apaixonada? Todo mundo percebe. Pelo jeito de falar, não é verdade? Pelo jeito de falar. Nós temos que ser um povo, irmãos. Devemos ser um povo que apaixonados por Jesus, amém? Eu nunca vi uma pessoa apaixonada que nem demonstra. Sou apaixonado por Jesus, muito. Eu estou transmitindo paixão. Ele é maravilhoso. Muito maravilhoso. Nunca vi. Se você é apaixonado por Jesus, você é intenso. E Ele quer que nós o amemos de maneira intensa. Ô, irmão, seja intenso. Olha para o seu irmão, seja intenso no amor. E também com entendimento, viu, irmãos? Não é de qualquer jeito, não. Sabe aquela, não é aquela paixão burra, não, viu? Enganada, não. Ele quer ser amado com todo o coração, de toda a alma e também de todo o nosso entendimento. Então, nosso culto a Jesus não é burro. É um culto com entendimento. Eu sei porque eu estou levantando minhas mãos. Eu estou levantando minhas mãos porque eu estou honrando a Ele. Quando eu levanto minhas mãos aos céus, eu estou honrando a Ele. Quando eu canto, eu sei porque eu estou cantando. Porque Ele gosta de ouvir o meu louvor. Deus gosta de ouvir a gente cantando para Ele. Quando eu danço, é com entendimento também. Eu sei porque eu estou dançando. Porque Ele gosta que eu dance para Ele. Quando eu grito, é porque Ele também gosta. Apresentai-vos diante do Senhor com cânticos, com danças. Então, nosso culto tem entendimento. A gente não faz as coisas de maneira burra, não, viu? De jeito nenhum. A gente sabe o que está fazendo. Sim ou não, irmãos? Eu sei o que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu sei porque eu estou pregando.
Porque Deus quer que você conheça mais a Ele, tenha entendimento de que Ele quer ser amado por você ardentemente. Essa é a forma que Deus quer que você o ame. Com paixão, amém? Intensamente. É o problema lá querendo te matar e você, Deus, tu és maior. Tu és maior. E sabe, todo adorador é um vencedor. É verdade. O adorador está lá passando por luta e é tanto problema, ele chora, mas ele chora e diz, eu te amo, Jesus, blá, blá, blá. O sofrimento está grande, mas ele não deixa o sofrimento tirar a adoração de Jesus. E quando a gente faz isso, Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. Então Deus quer ser amado assim de maneira intensa. Agora, esse amor não pode ser de palavras. Não pode ser de palavras. Se você quer demonstrar que tem amor intenso, porque o zelo por Deus, uma pessoa zelosa, é uma pessoa que o ama intensamente. E esse amor é demonstrado na obediência. Então, quando você diz, eu te amo, Jesus, e você desobedece ao mandamento dele, a uma ordem que ele te dá de perdoar, de amar o próximo, de amar o seu cônjuge, de mais uma vez perdoar, né? De deixar de fofocar, de deixar de ter inveja, de deixar, né, as coisas da carne, né, o mau temperamento, o ódio lhe dominar. Quando você não quer abrir mão dos seus direitos, então você não está amando Jesus. Porque se você ama, você obedece. Entendeu? Então, quando eu digo, Jesus, eu te amo, ele vai olhar minhas atitudes para ver se eu amo mesmo. É igual um casal. Veja só. A sua esposa chega para você e diz, meu esposo, você é o homem mais maravilhoso. Eu te amo tanto. Aí ele olha para ela e diz, mas você estava me desrespeitando. Você estava me desonrando. Então, esse amor é verdadeiro quando você desonra, desrespeita, fala palavras terríveis contra o seu marido ou contra a esposa e depois diz, te amo. Esse amor é verdadeiro, irmãos? Não, não é verdadeiro. Amor verdadeiro não é de palavras. Além das palavras, que Deus também gosta que a gente fale, a mulher também gosta que o homem diga, né? E o homem também gosta que a esposa fale, eu te amo. Mas o marido e a mulher, eles querem um amor que seja verdadeiro com as atitudes. Sim ou não? Eu mesmo gosto. Se Marcos me fala que ama, eu vou ver como ele está agindo comigo. E se ele age como Jesus, porque os maridos que estão aqui, você tem que representar Jesus bem na sua família, na sua casa, com sua mulher. A sua forma de tratar a sua esposa, Jesus trataria ela como você trata? Se Jesus estivesse na sua casa, ele trataria sua esposa como você trata ela? Se você disser sim, então você está sendo um bom marido, está representando bem Jesus. Porque Jesus nunca trata a noiva dele com grosseria, com desprezo, não é verdade? Ele é sempre amoroso. A mesma coisa as mulheres. Será que a noiva de Jesus trataria, né, Jesus como você trata seu marido? Se você acha que você está honrando esse homem, amando, cuidando bem dele, então você está sendo aprovada pelo Senhor. E sabe, quando a gente serve um ao outro como marido e mulher, nós estamos agradando ao coração de Deus. Dentro de casa. E Deus quer que a gente alegre a Ele, sendo um bom marido e boa esposa. Amém, queridos? Então, essas pequenas coisas demonstram amor, o carinho, o cuidado. Então, quando você diz te amo, o outro sente o amor mesmo. Porque as atitudes falam mais que as palavras. Estão entendendo, irmãos? Com Deus é a mesma coisa. Deus quer ser amado. Mas nosso amor por Ele é demonstrado pela obediência. Abra comigo aí em João 15. Veja como é que o Senhor nos ensina, como Ele quer ser amado por nós. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Jesus nos ensina como é que a gente demonstra amor por Ele. Olha o que está escrito aí, João 15, 10. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se você quer permanecer no amor do Senhor, obedeça os mandamentos. João 14, versículo 15. Olha o que diz aí. Se me amais, obedecereis os meus mandamentos. João 14, 21.
Mais um pouquinho para baixo. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, aquele que obedece. Olha, irmãos, obedecer ao Senhor diariamente, viu? Diariamente somos testados se amamos Jesus. E eu estava dizendo no culto às 4 que um dia desses o Senhor estava me corrigindo. Ele mesmo. Meu Deus, como doeu no meu coração. E eu não gostei muito, não, da correção dele. Ele foi falar comigo, foi tratar comigo. E na hora que ele tomou uma decisão com relação a mim, eu, na hora, não gostei. Aí ele falou comigo, aí eu fiquei calada, mas dentro de mim eu estava remoendo. Porque, sinceramente, assim, aquela coisa quando a gente é corrigido, né? E ele corrigindo meu coração, e eu não estava gostando porque ele estava me corrigindo. Mas aí ele me deu uma ordem para eu fazer algo. E eu não queria obedecer. Mas eu disse, eu vou obedecer. Não é assim, o senhor não quer que eu faça? Tá certo. Vou fazer sim. Mas só que a minha vontade não queria. Eu queria outra coisa. E ele falou para mim, mas eu não quero que você faça assim. Nem quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Aí eu não gostei. Mas eu queria fazer aquilo. Não, mas não é para você fazer. Eu quero que você faça assim. Ah, meu Deus, e aquela luta dentro de mim. Mas eu disse, eu vou obedecer, custe o que custar. E eu fiz a vontade do Senhor. Passou-se uns dias, aí o Senhor me lembrou da minha reação, né? Que eu estava reclamando. Porque ele me mandou fazer uma coisa que eu não queria. Mas eu obedeci, que sem querer. Obedeci com o meu coração doendo. Mas obedeci. Aí ele disse, agora eu sei que você me ama. Você me obedeceu contra a sua vontade, mas me obedeceu. Sabe, irmãos, obedecer ao Senhor às vezes custa muito a gente. Dá uma dor quando Ele quer uma coisa, que a gente quer outra. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena renunciar à nossa vontade. Eu estava dizendo no culto às 4 que eu nunca vi uma pessoa obediente ser uma pessoa frustrada. Nunca vi. Deus sempre honra pessoas obedientes. Dói muitas vezes a obediência, mas vale a pena. Porque a obediência, ela traz recompensas. Quem está entendendo, diga amém. E somos testados quando não gostamos, mas obedecemos. Porque o amor não pode ser de palavras. Nosso amor por Deus é testado. Quando Ele diz a gente uma coisa, a gente não quer fazer, mas a gente vai lá e faz. Jesus até trouxe uma parábola sobre 2 irmãos, o mais novo e o mais velho. E o pai disse ao mais velho, filho, faz ali para o campo, trabalha lá. Tá certo, papai. E não foi. E o pai então falar com o mais novo, filho, eu quero que você vá para o campo. Não, pai, tu não é nada. Lá em casa é assim, só eu mesmo, só eu, tudo é eu. Lá em casa é assim, uma reclamação. Mas mesmo reclamando, né, os meninos vão lá e faz. Se não fizer, a coisa pia, né? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Porque o mais novo disse, não vou não, papai. Vou nada. Mas ele foi. Aí o Senhor disse, quem amou mais? Sabe quem ama mais? Quem obedece. Porque o amor, ele é transmitido, ele é revelado no nível da nossa obediência. Quanto mais obediente, mais Deus se sente amado por ti. Quem recebe essa palavra? Você está entendendo? Então, amar significa obedecer. Custe o que custar. Renunciar a seus direitos. Se é corrigido no temperamento, tá certo. Tá certo, sim, senhor. E vai, sofrendo e obedecendo. É assim que o Senhor quer e é assim que Ele se alegra. Porque obedecer é mais importante do que sacrifícios. Obediência é mais importante do que jejuns, viu? Não adianta nada você jejuar, se você é uma pessoa desobediente. Tem valor nenhum o teu jejum. Jejum só tem valor para quem é obediente. Porque o Senhor diz lá, em 1 Samuel, que obedecer vale muito mais do que o sacrificar. Estão entendendo? Então, nosso jejum tem que ser
Em cima da nossa obediência. Sim, Senhor, estou renunciando à minha vontade. Amém? A segunda coisa que nós demonstramos que amamos o Senhor é quando a gente aborrece o pecado. Vamos ler juntos aí Salmo 97:10? Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Quem ama Jesus aqui? Deteste o mal, meu irmão. Você ama Jesus, você tem que odiar o mal. Eu achei forte essa palavra detestar. Detestar é mais que odiar, é abominar, é não suportar, irmãos. Então, você que ama o Senhor, deteste o mal. Se você diz que ama o Senhor e só vive com companhias de homens que não temem a Deus, está amando pouco o Senhor, você. Porque quem ama o Senhor não anda na roda dos escarnecedores, se comportando como se não conhecesse a Deus. Está escrito lá no Salmo 1, se você anda com Deus, fuja de amizades de pessoas que são prostitutos aí fora e que estão fazendo tua cabeça para tu adulterar e deixar tua esposa. Fuja de más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias tiram você do caminho certo, do temor do Senhor. Então, se você ama a Deus, fuja de alguns lugares que não convém para você. Se você ama o Senhor, abandone esse adultério, essa prostituição. Porque esse negócio de dizer que ama a Deus e só vive tendo relacionamento sexual ilícito, você não ama o Senhor. Não se engane. Quem ama, deixa o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Tiago 4,4 diz, gente infiel. Vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu achei muito forte, irmãos, o que é que Tiago diz. Quem vive nos prazeres pecaminosos é inimigo de Deus. Não se engane achando que você é amigo de Deus. Você não é amigo de coisa nenhuma. Quem é amigo de Deus abomina o pecado. Esse negócio de dizer que é amigo de Deus e só vive no pecado, meu irmão, você precisa se arrepender hoje de noite. Essa noite você tem que pedir perdão ao Senhor. Porque se você é filho do Senhor, se comporte como um filho. Porque se você diz que o ama, ele não quer palavras, ele quer ver nas suas posturas diárias, no seu trabalho, nas suas companhias. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, voltando ali para Números 25, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles tinham sido muito desonrosos com Deus. Lá no versículo 1, diz que o povo de Israel se entregou à imoralidade sexual com as filhas dos moabitas. E o versículo 6 relata a irreverência, a falta de respeito por Deus de um homem israelita. Olha que coisa trágica. O povo começou a se prostituir. Deus então trouxe um julgamento. Aí você diz, por que, meu Deus, Deus é assim? Tão cruel. Não, Deus não é cruel. Cruel é o pecado. E todo pecado gera morte, irmãos. Não brinque com o pecado. Porque o pecado traz morte espiritual. No Velho Testamento, Deus, para mostrar a seriedade do pecado, literalmente as pessoas eram mortas. Mate agora todos os líderes. E morreu 24 mil das pessoas. Porque Deus estava julgando o pecado. Porque o pecado gera morte. No Novo Testamento, não é assim, dessa forma, literalmente. Mas acontece também. Mas o pecado hoje, quando uma pessoa começa a se prostituir, começa a adulterar, começa a, na internet, viciar em pornografia. Se você está viciado em pornografia, você precisa se arrepender. Pedir perdão, isso é pecado, meu irmão. O diabo está te prendendo nesse pecado terrível. Para você ser um homem pervertido. E, sabe, irmãos, a perversão sexual destrói um casamento. E atrai demônios. Se você está assistindo filme de pornografia, ou está na internet, entrou demônios na tua vida e na tua família. Na tua casa, porque você abriu uma brecha.
E você precisa se arrepender e confessar seu pecado. Para essa brecha fechar na sua vida. Sabe por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa. Você está, sabe o quê? Frio com Deus, morrendo espiritualmente, porque o pecado entrou na tua vida. Porque você está viciado em pornografia. Você tem que confessar esse pecado e abandonar o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, eu não ia falar sobre isso. Mas o Senhor então está falando com alguém aqui. O Senhor quer te libertar nessa noite. Essa palavra não é para te condenar, porque Deus te ama muito. E Deus quer te libertar. Quer te libertar desses inimigos. Né? Que quando a gente dá uma legalidade, entram para nos matar. Então o pecado traz morte. Então quando uma pessoa começa a ficar viciada em pornografia, com olhares impuros, e deixa aqueles pensamentos impuros dominar, você precisa confessar rápido o seu pecado. Liga para o teu discipulador rápido, recebe a oração. Mas não fique calado, porque o pecado está te matando. E sabe de uma coisa? A vida espiritual fica zero, porque o pecado gera morte. Hoje, no Novo Testamento, a morte acontece espiritualmente. A pessoa é afastada de Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. Agora saiba de uma coisa, você não deixa de ser filho de Deus. Você não deixa de ser filha, porque você pecou. Lógico, para deixar de ser filho de Deus, só se você realmente abandonar a fé, né? Apostatar. Mas se você pecou e está até viciado, tem cura para a tua vida. Você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Se você se arrepender e pedir perdão, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Então Deus te trouxe hoje para te lavar com o sangue dEle, amém? Por quê? Porque na hora que a gente peca, a gente se afasta de Deus, porque o pecado nos afasta. Agora, quando nossos filhos, por exemplo, eles estão sujos, estão brincando lá, chegam bem cheios de sujeira. Aí o menino vem, todo grudento, cheio de lama. Você abraça seu filho? Não, você diz, vem cá pro chuveiro, criatura. Aí bota o menino debaixo do chuveiro, sim ou não? Dá um banho. Deixa de ser filho porque tá sujo? Não, tem que tomar um banho primeiro. Mas é filho ainda, né? Mas com Deus é a mesma coisa. Né? Nós não deixamos de ser filho, mas a intimidade foi quebrada, porque o pecado trouxe sujeira, e Deus é santo, a sujeira não tem nada a ver com Deus, Ele não pode mais ter intimidade conosco. Aí você confessa seu pecado, Senhor, me perdoe, eu assisti hoje um filme de pornografia, meu Deus, me perdoe. Você vai confessar lá ao Senhor seu pecado, se arrependendo, se envergonhado. Sabe o que acontece? Ele passa o sangue de Jesus sobre você e Ele te lava. Aí Ele te bota uma veste limpinha, limpinha, com o sangue dele, e aí Ele te abraça. Meu filho amado, você está entendendo? Mas tem que se arrepender e confessar o pecado, para Ele poder purificar. Porque o pecado traz morte. Então, aqui nesse texto, a consequência foi 24 mil pessoas mortas. Então, o que aconteceu? No meio da congregação, teve um rapaz tão irreverente. Pense no rapaz, sem nenhum respeito. Um rapaz tão desonroso. Ele não respeitou Deus, não respeitou Moisés como líder. Ele não respeitou a dor das pessoas. Deus tinha trazido um julgamento, mandado matar todos os líderes que tinham pecado. A praga começou a matar todo mundo. E aquele rapaz vem, entra no arraial com uma prostituta, uma midianita, uma mulher, leva a mulher para a tenda dele para ter relação sexual, irmãos. Que rapaz sem vergonha. Não tinha um pingo de temor de Deus. Vendo que Deus estava irado e não estava nem aí. Sabia que tem gente que é assim? Vem para o culto, irmãos. E não muda de atitude. Ouve uma palavra dessa e sai para ter relação sexual no motel. Isso é uma falta de respeito muito grande com Deus. E quantas pessoas não fazem isso? Não tem respeito com Deus. Estão brincando de ser crente. E aquele rapaz fez isso. Não teve nenhum respeito com a liderança, entrou lá. Mas, irmãos, tinha um rapazinho lá no meio da congregação, que aquele rapaz amava o Senhor de todo o coração.
Aquele rapaz não admitia falta de respeito com Deus. Não admitia uma desonra dessa. O nome dele é Finéias. Então, no versículo 7, olha o que acontece com esse rapazinho. Quando ele viu aquele outro homem entrando lá na tenda. Olha aqui no versículo 7. Vendo isso, Finéias, que aquele homem tinha entrado na tenda, Finéias, filho de Eleazar, o neto de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, vendo isso, sim, no meio da congregação, e pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram na praga foram 24.000 pessoas. Irmãos, esses 2 versículos dizem que um homem chamado Finéias, ele era zeloso por Deus. Ele amava o Senhor, porque tinha nojo pelo pecado. Ele não suportava, ele não tolerava o pecado, mas aborrecia profundamente o pecado. Por isso ele exterminou o pecado do meio do povo e julgou os que desonravam a Deus. Aquele rapaz, quando viu aquela falta de respeito, mas o quê? Ele não está vendo que Deus está julgando o povo. Olha quanta gente morrendo, o povo chorando, e esse miserável chega com a mulher, não está nem aí pela presença de Deus, não respeitou Moisés. Ele teve uma ira tão grande que ele pegou a lança e foi lá na tenda e pá! Numa tacada só, matou os 2. Você acredita que Deus ficou tão feliz com isso? Deus ficou admirado com a atitude daquele rapaz. Ficou tão admirado como ele era zeloso pela presença do Senhor, que na hora a praga cessou. Então Deus mandou chamar Moisés. Aqui o versículo 11. No versículo 10. Deus manda chamar Moisés. Aí diz: então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz a ele: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, esses versículos 11, 12 e 13, dizem que Deus ficou muito satisfeito com Finéias, com o seu zelo por ele. Olha na mensagem, o que é que diz? Vamos ler juntos? Deus disse a Moisés, Finéias, vamos ler juntos? Fez cessar a minha ira contra o povo de Israel, visto que ele se preocupou com a minha honra. Meu Deus! Então o Senhor disse que ele e a sua descendência receberiam a aliança do sacerdócio perfeito. Deus expressou que quer ter gente assim perto dele, pessoas que o honrem, que têm zelo por ele. Irmãos, Deus ficou muito feliz com esse homem, Finéias. Deus chamou Moisés e disse: esse rapaz, eu quero ele perto de mim. A partir de agora, ele vai ser meu sacerdote. Ele e toda a descendência dele, porque ele me honrou. Porque ele se preocupou com a minha dignidade. Porque ele não deixou as pessoas, né, me desprezarem. Ô irmãos, eu quero falar para você que é discipulador. Nós amamos os pecadores. Jesus veio para os pecadores, mas nós não podemos concordar com o pecado. Amém? As pessoas vêm, todo tipo de pecado, elas vêm para a igreja, adúlteros, prostitutos, homossexuais, lésbicas, o que for. Roubadores, enganadores, trapaceiros, vêm. Nós estamos aqui para amar os pecadores. Quem diz amém? Agora, nós não concordamos com atitudes pecaminosas. E nós temos o dever de ensinar as pessoas o que agrada o coração do Senhor. Esse é nosso dever. E Deus ficou feliz porque Finéias não suportou. Então você não pode suportar. Se alguém vem para você e conta um pecado e pede segredo para você ser um cúmplice, você não pode aceitar isso. Se é pecado, tem que ser denunciado e corrigido. Então você vai ter que dizer à pessoa: olha, querido, você precisa confessar
procurar a liderança, os pastores. Você precisa receber oração. Você precisa abandonar esse pecado. Está entendendo? Amamos as pessoas, mas nós não aprovamos atitudes pecaminosas. Atitudes pecaminosas têm que ser deixadas, abandonadas. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, que se a gente confessa o nosso pecado e deixa, alcançaremos misericórdia. Não basta apenas confessar, tem que deixar também. Então ele foi muito zeloso. Ele não permitiu pessoas desrespeitando o Senhor. E Deus ficou muito feliz em ter um homem assim, preocupado com a honra dele. Então, quando nós amamos a Deus, né, através da obediência à palavra, e também quando nós aborrecemos o pecado, como Finéias, detestamos o mal, estamos demonstrando que amamos o Senhor. Quando a gente não concorda com o pecado, a gente está dizendo, eu te amo, Jesus. Porque amamos a Deus, temos zelo por Deus, quando obedecemos a sua palavra e aborrecemos o pecado. Outra atitude que demonstra que nós amamos de verdade, temos o zelo pelo Senhor, é quando nós amamos a casa de Deus. João 2,17. Irmãos, esse versículo fala tanto comigo, aqui na nova tradução da linguagem de hoje. João 17 diz, fala do amor que Jesus tinha pela casa de Deus. Olha o que é que Jesus disse. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Meu Deus, que coisa linda. Quem quer ter esse fogo queimando no seu coração? Pela casa do Senhor, amém? Eita, amém fraco. Quem quer amar assim a casa de Deus? Eu sei que a palavra é uma palavra bem forte, irmãos. Mas quem está aqui ouvindo a palavra do Senhor, diga amém. Então, Jesus tinha esse profundo zelo. Você sabia? Jesus chegou lá no templo, no Velho Testamento, até Jesus inaugurar a casa de Deus. A casa de Deus era representada pelo templo. Então, quando Jesus chegou lá em Jerusalém, no templo, e ele viu o templo cheio de pessoas que não estavam para orar, não estavam ali para adorar, mas estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócios, a ira entrou no coração de Jesus. Ele ficou consumido por um zelo. Ele pegou um chicote, irmãos. Ele começou a derrubar as mesas e bater assim. Olha, foi uma confusão naquele dia. Foi quando ele disse isso. O teu amor, ó Deus, queima dentro de mim. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Ali, irmãos, é uma representação do zelo que Jesus tem pela casa dele. A casa dele não é mais feita de tijolos, como era representada no Velho Testamento. A casa do Senhor é feita de pessoas. Quando nós entregamos a vida a Jesus, confessamos nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor, o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração e a gente se torna casa de Deus. Quem é casa de Deus aqui? Levante a mão. A casa de Deus sou eu e é você. Então, o amor de Jesus pela casa dele, aponta para você, diga assim, casa dele. Você é a casa dele. Ele tem ciúme de você. Ele tem zelo pela casa dele, que é você. Ele não gosta quando você fica se expondo a coisas indevidas. Quando você assiste coisas que não é para você assistir. Há um zelo no coração do Senhor, pela casa dele que é você, então ele fica enciumado. Quando você tem amizades que não agradam a ele, quem deve ser seus amigos? Quem é amigo de Deus? As outras pessoas é para você evangelizar, não ser seu amigo. Há uma diferença de amigo e colegas e conhecidos. Amigo seu tem que ser gente que ama profundamente a presença do Senhor. Agora você tem colegas que você evangeliza. Amém? Então, nós temos que entender que nosso Deus, ele tem ciúme da casa dele. A casa dele é você, meu irmão. Então, não suje a casa dele. Não suje a casa do Senhor com pensamentos impuros, se expondo. Vê coisas impuras. Seu coração está sujo, a casa dele está suja.
E ele precisa limpar você, ele corrigir, porque você é filho. E nós temos que ter esse zelo no nosso coração. Proteger a casa dele. Bota a mão assim, diga, proteger a casa dele. Proteja a casa do Senhor. Você é a casa dele. Proteja o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde os seus olhos. Guarde os seus ouvidos. Seja zeloso pela casa do Senhor. Tenha santidade. Você sabia que no Velho Testamento, Deus mandou Moisés fazer uma roupa para os sacerdotes? Sabe, irmãos? No Novo Testamento, nós somos os sacerdotes. Nós temos que estar vestidos com roupas santas, lavadas pelo sangue de Jesus. E na nossa cabeça deve ter uma palavra chamada santidade ao Senhor. Você sabia que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha uma vestimenta? Ele não podia ministrar ao Senhor sem aquela vestimenta. A vestimenta, ele antes de vestir, ele lavava as mãos, lavava os pés, para poder vestir aquela vestimenta. Botava aquele chapéu na cabeça, que era a mitra, e tinha o nome, santidade ao Senhor. Nós temos que ser um povo santo, separado, zeloso, que protege a casa de Deus. Diga, eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Fuja da imoralidade. Fuja, meu irmão. Então, Jesus, ele deu a própria vida para construir a casa de Deus. Antigamente, né? Você viu lá? Até Marcos colocou para mim, olha, eu não tinha nem percebido nos outros cultos. Olha ali Jesus ali irado. Porque a casa de Deus estava lá, totalmente deturpada. Não era mais casa de Deus, era casa de negócio. Mas essa casa não é mais assim de parede. Essa casa é aqui. Como é que está a casa de Deus? Como é que está a casa de Deus? Dentro de você. Você é a casa de Deus. Como é que está a casa de Deus? Como está a casa de Deus, querido? Que é você. Quando a casa de Deus não está santa, não está pura. Quando você não é homem de oração, quando você não é uma mulher de oração, quando você deixa de ter o seu TSD, quando você não lê mais a Bíblia, você está se expondo a sujeiras e perde a intimidade com Deus. Jesus deu a própria vida dele para construir a casa, já que no Novo Testamento não era mais aquele templo de Jerusalém. A casa de Deus somos nós. Hoje, no Novo Testamento, então, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, não foi para construir essa casa de Deus. Jesus pagou um alto preço. O preço para que você fosse resgatado da sua vã maneira de viver. O Senhor te encontrou lá na lama do pecado. Para Ele te tirar da lama do pecado, foi um alto preço. Foi preço de sangue. Ele deu a própria vida para que você pudesse fazer parte dessa construção que é a casa de Deus. 1 Pedro 2,5, olha o que está escrito. Lá nesse texto diz que nós somos pedras vivas. Vamos ler juntos? E agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Fale para o seu irmão do lado, você é uma pedra viva. Então você é um tijolinho de pedra para a construção da casa de Deus. Todos nós, imagine uma casa bem grande. Agora, individualmente, eu e você somos casa do Senhor, como pessoas, porque o Espírito de Deus habita onde? Diga no meu coração. E diga, o meu corpo é casa de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele era um homem zeloso, ele amava a casa de Deus. Ele teve a revelação, o entendimento de que a casa de Deus são vidas salvas. Por isso que ele se dava pelas pessoas, pregava o evangelho e ensinava. Irmãos, que revelação. Sabe por que o apóstolo Paulo pregava o evangelho de dia e noite? De dia e de noite? Porque ele entendeu que casa de Deus são vidas salvas. E aí, aqui,
Em 1 Coríntios 9, 16, coloca aí. Vamos ler juntos? Se anuncia o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. O Senhor me chamou para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para o reino da sua luz. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo entendia que a casa de Deus são pessoas. E por isso ele pregava incansavelmente o evangelho. E eu coloquei um texto aí para você entender que você é casa de Deus. Agora em 1 Coríntios 6. E eu vou ler. Ele é bem grandão, são 3 versículos. 18, 19, 20. Mas eu quero que você perceba que seu corpo não é mais seu. É do Espírito Santo, amém? Cuida bem. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém cometeu fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O corpo seu, meu irmão, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Será que você sabe disso, que você não é mais de você mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quem diz amém? Amém. Você é santuário. Você é casa de Deus. Você não é mais dono de você. Você tem um dono. Senhor Jesus, amém? Se você entregou a vida a Jesus, você tem um dono. Então, mulheres, não se vistam mais de maneira indecentes. Porque seu corpo não é para os homens cobiçar, não. Você que é solteira, seu corpo é para o teu marido. Você não deve usar calças apertadas. Mal entra dentro de você. Isso é pecado. Nós, como mulheres de Deus, temos que ter calças que não ficam marcando o nosso corpo. Isso é pecaminoso. Vem um espírito maligno de sensualidade, usando você como mulher de Deus, para fazer os homens ficarem tentados por causa das suas calças muito justas. Essas saias, lá em cima, mostrando suas coxas grossas. Minha irmã, guarde suas pernas para o seu marido. Ah, pastor, eu não posso usar short? Pode, curtir na praia, minha querida. Na praia. Mas aqui no comércio, olha, eu gosto de olhar minhas roupas, viu? Pergunta a Marcos. Eu digo, Marcos, o que você está achando da minha roupa? Às vezes ele diz assim, não tem nada demais não. Mas aí o Espírito Santo começa a me incomodar. Porque eu sou mulher de Deus, eu não posso estar vestindo roupas sensuais, não. Então, mesmo que as calças, a moda é calça para... Não, eu sou mulher de Deus. Esse negócio de botar uma calça para torar, de jeito nenhum. Então, mude suas roupas, minha querida irmã. Doe para quem é mais magrinho. Mas nada de ficar com calça para torar e ficar com aquela marca. Isso é pecaminoso. Me desculpe com amor e carinho, mas você é casa de Deus. Suas roupas têm que ser roupas santas. Olha, irmã, esse negócio de tomara que caia, em nome de Cristo. O nome já diz tomara que caia. Bota umas alças nessa tomara que caia. É roupa sensual, me perdoe dizer, mas é sensual. Passam um espírito de sensualidade e bota só aqui, as costas aparecendo. Não, não convém para nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se você não está gostando dessa palavra, converse com o Espírito Santo depois. Porque ele vai te esclarecer. Mas que nós temos que nos vestir de maneira decente, sim. Nada de botar aquelas calças. Então, olha, se você está se vestindo, está um pouco justa, não vista mais. Emagrece os quilos, depois você veste. Mas ela tem que ficar fofinha aqui na frente. Pelo amor de Cristo, eu não gosto desse negócio. Né? Aqui na igreja nós temos usos e costumes, irmãos. Nós somos uma igreja toda ensaiando aqui, viu? É a única saia que eu tenho longa, viu? Não é porque para você usar saia, não. Hoje é porque eu achei bonitinha, né? Mas eu só uso calça. Mas olha, irmãos, a gente tem que ver a roupa que a gente usa. Porque somos mulheres de Deus. Nós temos que nos vestir decentemente, porque nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, tem roupas que o Espírito Santo não gosta. Ele é santo. Ele não concorda com sensualidade. Ele nunca vai concordar. Eu conheço ele.
Eu conheço ele. Ele não gosta desse tipo de calça que fica mostrando toda a linha na perna. Não, de jeito nenhum. Seja santa porque ele é santo. Não bota aqueles vestidos escandalosos. Eu digo, será que é crente? E não está percebendo não. Cadê o Espírito Santo que não está falando? Às vezes o Espírito Santo está gritando e você não escuta. Com os decotes do tamanho do mundo, que os homens têm que fechar os olhos. Não, nós somos pessoas diferentes, amém? Na nossa testa tem o nome santidade ao Senhor. Então nós temos que ser santuário. Seu corpo é santuário. Diga assim, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que ter respeito ao nosso dono. Perguntar a ele quando a gente se vestir. Pergunte a ele. E se uma irmã chegar para você assim, a sua calça está um pouco apertada, seu decote está um pouco grande, esse vestido está um pouco curto, nem fique com raiva da irmã. Está usada pelo Espírito Santo, porque está surda. Aí Deus tem que usar alguém de carne e osso. Sabia disso? Para nos corrigir. Mas é bom. Que bom pelas nossas irmãs em Cristo, amém? Mulheres de Deus, zelosas, que não querem nem o espírito de pomba gira rondando por aí. A gente só quer que o Espírito de Deus esteja entre nós, amém, irmãos? Não outro espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele realmente era muito zeloso pela casa de Deus. Nós também devemos ser. 2 Coríntios 11, versículo 2. Ele diz, olha, tem um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como a virgem reserva o seu amor para com o homem. Um homem apenas, aquele que será seu marido. Então o apóstolo Paulo, ele era muito zeloso, muito cuidadoso com a igreja. Ele cuidava das vestes, ensinava as irmãs. Lá em 2 Timóteo você vai ver, a gente não tem usos e costumes, mas a gente deve se vestir de maneira decente, honrosa, para que as pessoas possam ver que nós somos mulheres santas diante do Senhor. Então, ele era muito zeloso para que a igreja do Senhor tivesse um só amor, o Senhor Jesus. Não tivesse amor pelo mundo, não fosse uma igreja prostituta, uma igreja que fica com o Senhor, mas quando sai da igreja vai para o mundo praticar as coisas do mundo. Não, ele ensinava a igreja. Olha, eu tenho um zelo, um amor tão grande por vocês, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo se esforçava para que as pessoas fossem alcançadas por Deus, transformadas e se tornassem maduras espiritualmente. Então ele tinha no coração dele esse cuidado de ensinar as pessoas o que é certo, corrigir o que é errado, porque ele queria que as pessoas fossem maduras, que as pessoas representassem bem Cristo. Eu e você temos que representar bem o Senhor no nosso trabalho, na escola, na faculdade, como homem de Deus. Você tem que ser conhecido como homem de Deus. Sabe como quando as pessoas olhavam para Eliseu, diziam, olha ali, uma senhora chegou para Eliseu, falando para o marido, olha ali, um verdadeiro homem de Deus. É assim que você tem que ser conhecido, meu irmão, amém? Não aquele homem galinha. Come galinha para o mundo. Só ficar aqui perto das mulheres. Não, você é um homem de uma mulher só. Você que é casado, você tem que ser um homem de respeito. Né? As mulheres querem conversar, um momento. Minha querida esposa, vem cá, querida esposa. Viu? Aconselhar mulheres, sua esposa. Você aconselha os homens, porque você é homem de Deus. E Paulo tinha esse cuidado de levar as pessoas à maturidade. Olha só, Colossenses 1, 28 e 29. Coloque aí. Ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Sabe por que nós somos uma igreja em células? No modelo do MDA. Esse modelo é um modelo de discipulado individual, um a um. Modelo de discipulado apostólico. Nós acreditamos que Jesus, ele cuidava de cada um dos discípulos individualmente. Pode ser também meu discipulado amado.
O MDA também pode ser assim, meu discípulo amado. Sabe por que nós cremos nesse modelo? Porque o apóstolo Paulo, ele disse, olhe, nós advertimos a todo homem, ensinando a todo homem, toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Ele tinha essa preocupação de cuidar de cada pessoa, de ensinar a verdade. Olhe, você que é discipulador, você é um herói. Quantas vezes eu vejo os nossos discipuladores indo dormir 1 da manhã, porque está com cuidado com o seu discípulo, porque o discípulo está sofrendo. Às vezes eu vejo os discipuladores um dormindo na casa do outro. E aconselhamentos que vai 2 da manhã. Um cuidado para que aquela pessoa não se perca no pecado. Um cuidado para essa pessoa não se desviar. Um cuidado para essa pessoa não esfriar na fé. E aquele zelo para ensinar o que a Bíblia diz. Era assim que Paulo trabalhava. Porque ele queria apresentar todo homem, cada um, perfeito, na presença do Senhor. E ele diz, para isso, eu me esforço. Eu me afadigo o mais possível. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, muitas vezes, nós estamos exaustos, irmãos. Mas um discípulo nosso está precisando de ajuda, a gente vai lá. Ou ele vai cá. E a gente está lá. Por quê? Porque a gente tem um compromisso de levar esse discípulo a crescer em Deus, a agradar o coração de Deus, a amadurecer na fé. Esse é o nosso chamado, é o seu chamado, amém, queridos? Por isso que a gente tem o maior prazer de cuidar das pessoas, porque recebemos essa herança de Jesus, do apóstolo Paulo. E esse ensino chegou não apenas do apóstolo Paulo, mas dos apóstolos. Eles realmente amavam as pessoas. E nós também estamos aprendendo isso, a cuidar, ensinando a cada homem, a cada mulher, tudo que Jesus nos ordenou. Isso é fazer discípulos. Esse é o meu chamado e o seu. Para que as pessoas tenham zelo, um amor profundo pela palavra do Senhor, em querer obedecer ao Senhor. Então agora é a nossa vez de amar as pessoas como Jesus amou. E assim demonstraremos ter zelo pela casa de Deus. Quem quer ser uma pessoa zelosa? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar agora por você. Para que o zelo do Senhor esteja queimando no teu coração. Assim como Jesus disse. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Se você quer que esse amor do Senhor inunde o seu coração, por Ele, pela casa dele, levante suas mãos aos céus. Pai, quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos. Nós queremos ter esse amor profundo pela Tua casa. Nós queremos ter esse amor profundo, Senhor, pela Tua presença. Faça queimar dentro do nosso coração, como fogo, Senhor, o Teu amor. Nós queremos que cresça dentro de nós um amor profundo. Nós vamos cantar uma canção que nós cantamos aqui no louvor. Pode vir o pessoal do louvor, que vai falar sobre o que é amar o Senhor. É guardar os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E me amará e eu o amarei. E eu me manifestarei a Ele. Quem quer amar mais o Senhor? Ter esse profundo zelo. Quero que o pessoal aqui do projetor coloque, por favor, essa canção. Já projetaram, que nós vamos cantar. E depois nós vamos orar pela sua vida. Para que o seu coração se encha com profundo zelo pela casa do Senhor. Vamos começar cantando. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei vos levarei para mim mesmo. vós conheceis o caminho para onde eu vou. O seu caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. verdadeiramente, você vai obedecer os mandamentos do Senhor. Se me amares verdadeiramente,
guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, e estará em vós. Ele habita em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Se revele, Senhor, apareça para nós. A Ele. Quero te amar mais. Diga a Ele. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Oh, quero te amar mais, Senhor. Peça a Ele, o amor do seu coração vai aumentar nessa noite. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Eu quero te amar mais. Quero te amar mais. Declare. Quero te amar mais. Peça com fé. Fecha. E Ele vai derramar aquele fogo que está no coração dele, no teu coração. Um profundo gelo, um amor ardente.